E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a comparação da elevação da base monetária do real brasileiro com o dólar americano e também com outros países, como a China e também a Argentina. Para a gente ver, né, e comparar um pouquinho sobre como anda, né, a inflação desses países e em relação ao dólar, se a gente deve tomar uma decisão de se expor um pouco em dólar ou se devemos manter em real mesmo, já que a taxa de renda fixa está pagando tão bem. Coisa que eu quero falar é sobre esse agregado monetário aqui, ó, Brasil Agregado Monetário M2. Qual a diferença entre agregado monetário M1 e M2? O M1 ele faz o quantitativo de todas as notas em circulação, né, no país Brasil. Já o agregado monetário M2 ele leva a quantidade de emissão, né, de unidades. Então ele leva em consideração, né, por exemplo, notas de 50, notas de 100, notas de 200. Então é toda a expansão monetária do real. E também vou comparar com o dólar e demais países, beleza? Então, a gente pode ver aqui esse gráfico. Esse gráfico aqui é de 10 anos, tá? Da expansão monetária do real brasileiro. Então, você vê que esse gráfico aqui, ó, ele tem um crescimento na sua expansão monetária de forma linear, né? Não tão crescente assim até 2020. Veja que em 2020 houve uma inclinação muito elevada dessa expansão monetária. Lembrando que inflação é expansão monetária ou abundância de determinado produto. Então, quando a gente falar em inflação, a gente não vai associar isso a aumento de preço, porque inflação é quanto que existe de abundância de determinado produto e aumento de preço é reflexo, é consequência da expansão monetária, que é de fato a inflação. Então, você vê aqui que a partir de 2020 e 2021 teve uma inclinação muito elevada e logo no início aqui de 2022 até o presente momento a gente vê outra inclinação muito forte. Se a gente comparar, né, isso com a inflação, né, veja que em 2020, logo quando teve essa elevação aqui, ó, logo no início aqui, essa elevação da expansão monetária, a gente vê aqui uma alta da inflação. Isso aqui são dados do Banco Central. Essa linha em azul aqui, ó, é a inflação e esse pedacinho vermelho é a projeção do Banco Central. Então você vê aqui com uma explosão na inflação, atingindo aí o seu pico em 12%. O que aconteceu para que essa inflação ela começasse a cair? Foi de fato aqui, ó, a elevação da taxa de juros, né, que é a Selic, ela estava em 2%, e isso se expande, o Banco Central elevou até 13,75, né, aos poucos, né? Então, se você colocar dinheiro ali no Tesouro Selic, num CDB que rende ali o CDI, você vai ter um retorno de 13% ao ano, quase 1% ao mês. É uma taxa bem bacana para você deixar parada aí na renda fixa. Mas a ideia aqui é comparar essa expansão monetária do Brasil com os demais países, né? Eu quero comparar agora essa expansão monetária M2 do Brasil, do real, com os Estados Unidos. Vamos lá. Então a gente pode clicar aqui, ó, e colocar Estados Unidos. Ele vai dar algumas opções, né, sobre o que a gente quer, taxa de juros, balanço comercial. Só que a gente quer, lembra, né? A gente quer expansão monetária M2, agregado monetário M2. Então a gente vem aqui em dinheiro e clica aqui em agregado monetário M2. Aqui ele vai dar um gráfico, né, de barras crescente, porque aqui ele está em torno de um ano aqui no período. Então vamos analisar isso em relação a 10 anos. Logo, eu acredito que você está vendo aí, né, uma diminuição na expansão monetária do dólar. Né? Então aqui a gente está falando do dólar. Em 2020, da mesma forma que teve uma expansão monetária do real, do dólar teve uma expansão monetária muito mais inclinada, né? E isso se manteve, né, depois de 2020. Já 2022, veja que o que está acontecendo, né, aqui, os Estados Unidos está fazendo, é uma diminuição do agregado monetário da quantidade de dólar em circulação. Ou seja, o que é que o Fed, né, que é como se fosse o Banco Central brasileiro, ele está fazendo? Ele está
reduzindo a quantidade de dólar de circulação, ou seja, ele está enxugando todo o dólar, né, do mundo, o que faz, né, o que diminui, para tentar diminuir de fato a inflação dos Estados Unidos, que também está muito alta, está mais alta do que a brasileira. Por quê? Né? Porque o Brasil, como eu mostrei para vocês, o Banco Central foi muito rápido em elevar essa taxa de juros, né? Enxugando assim o dinheiro de circulação, fazendo as pessoas guardarem mais dinheiro e evitar nesse dinheiro em circulação. Mas existe um problema nisso daqui também. Por quê? Quando você eleva essa taxa de juros, você está colocando, né, segurando, né, esse dinheiro, deixando ele parado para que ele não entre em circulação. Em qualquer momento que o Banco Central passar a reduzir esses juros e esse dinheiro voltar para a economia, né, veja que quanto mais dinheiro em circulação, mais pode dar um boom, né, na inflação, ou seja, mais dinheiro circulando, né, uma abundância do papel moeda. Então a gente vai ter uma consequência, talvez, de um aumento de preços, né? Então os Estados Unidos está fazendo o inverso do Brasil, né, que é reduzindo o agregado monetário, e no Brasil a gente viu que esse gráfico continua crescendo. Então vamos comparar agora com a Argentina, por exemplo, porque a Argentina, a gente viu que ela tem o quê? Ela tem uma inflação muito galopante, é como se fosse 100% ao ano. Então, vamos ver como que está o agregado monetário do peso argentino. Vamos lá, a gente clica aqui e vai em Argentina. Vamos procurar aqui, ó, Argentina. Clicamos em Argentina, o que, que a gente quer? Dinheiro, né? E agregado monetário M2. Pronto, aqui veja que no curto prazo temos uma elevação, e se a gente colocar aqui projeção de 10 anos, vê o que acontece aqui, ó. Esse gráfico aqui está de forma exponencial. O que significa isso? Significa que a Argentina está imprimindo, entre aspas, né, criando muito dinheiro, ou seja, a gente tem aqui um crescimento desagregado monetário, né, e isso vai refletir na economia de forma inflacionária, ou seja, os preços dos produtos é como se fosse uma consequência disso. As pessoas vão para lá comprar, até os comerciantes preferem dólar ou até real, por exemplo, mas a gente vê também que o próprio real, né, aqui ó, se a gente procurar por Brasil, né, voltar aqui para Brasil, a gente vê que o Brasil também está imprimindo muito dinheiro, ó, dinheiro agregado monetário M2, 10 anos, vê que existe uma inclinação também de expansão. Os Estados Unidos, nesse caso, ele está tentando diminuir, né, aí a expansão monetária. Agora vamos comparar com a China, vamos lá. China, o que a China está fazendo? Já que a China liberou o Yuan digital, ele está criando ali parcerias com a Rússia, com a Arábia Saudita. Então vamos ver o que a China está fazendo. Vamos ver aqui, agregado monetário M2. E a gente vai aqui 10 anos, ó, ver que a China aqui ela tem, né, uma linha crescente, né, do seu agregado monetário. E recentemente, ó, se a gente botar 5 anos aqui, ela continua elevando aí a quantidade de agregado monetário. O que eu acho, né? Como inflação está relacionado à quantidade de dinheiro em circulação, o quanto mais você cria nesse agregado monetário, na minha opinião, para mim, é interessante se expor ao dólar, porque os Estados Unidos está fazendo o inverso dos demais países que estão imprimindo muito mais dinheiro, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o preço do dólar em relação ao real, veja que essa linha laranja aqui, ó, é a taxa de juros americanas. Eu coloquei aqui para a gente comparar um pouquinho, tá? Então, esse gráfico aqui está no gráfico semanal, isso aqui é em relação, né, a 2000, gráfico semanal em relação, desde o início do real, desde lá 1994, né, no início do plano real, né, que tinha lá no início, que tentava ali segurar na paridade do dólar, né, e depois teve a ideia de câmbio flutuante. Então você vê que desde 2000 aqui, ó, desde 2011, esse gráfico aqui do dólar em relação ao real só se eleva, né? E se a gente olhar aqui de forma mais recente, o que aconteceu aqui, ó? Desde 2020 para cá, o preço do dólar em relação ao real
existe uma lateralidade nisso. O que acontece aqui, tá? Se a gente traçar aqui uma linha, deixa eu ver se eu coloquei algumas linhas. Nossa senhora, deixa eu tirar aqui para não ficar muito bagunçado. Deixa eu botar assim, ó. Peraí. Deixa eu ver, pronto. Pronto, aqui a gente tem linhas mais simples, né? Aqui desde 2011, a gente teve aqui uma elevação no preço do dólar, né, em relação ao real. Então você vê que tem momentos, né, de alta, uma alta grande, né, como se fosse uma bolha, e depois uma diminuição do preço do dólar. Alta novamente. Só que o que a gente está vendo agora nesse momento, né, uma lateralidade em relação ao dólar real. Será que isso seria, né, uma oportunidade para a gente se expor um pouquinho em dólar? Vendo que isso aqui pode acontecer uma alta, né? Quem sabe acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o peso argentino, é interessante a gente verificar isso, até porque a renda fixa, né, do dólar aqui, ó, está pagando aí em torno de, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó, é que esse gráfico aqui, deixa eu colocar aqui, ó, pronto, Fedes está pagando aqui, ó, como se fosse a Selic brasileira, pagando aí 4,33% ao ano. Então é uma taxa interessante. Eu acredito que a perspectiva disso é aumentar muito mais. Se a gente olhar aqui os juros de 10 anos, ó, os juros de 10 anos do dólar vinha caindo, seguindo essa linha de tendência vermelha. E na minha perspectiva, tá, já que a inflação está muito alta, é de que esses juros vão ali pelo menos para a faixa dos 10% para conter a inflação. Então é interessante os Estados Unidos reduzindo sua expansão monetária, Brasil aumentando, China aumentando, a Argentina, por exemplo, nem se fala. Então, próximo vídeo eu posso falar um pouquinho de como a gente pode investir na renda fixa americana, algumas possibilidades. Se você gostar desse vídeo e gostar também da ideia, deixa aí nos comentários. Gostaria, né, de ver como investir em dólar na renda fixa, tá? A renda variável não está tão legal nesse momento. Enquanto o juros estiver alto e os Estados Unidos diminuindo a expansão monetária, eu acredito que a renda fixa seja uma melhor escolha. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal para vídeos como esse. Forte abraço, até mais.